Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de janeiro de 2024, terceiro domingo do tempo comum. Santo do dia, Santa Inês, a jovem virgem e mártir. Século III, Roma, perseguição aos cristãos. E Santa Inês, ou também o nome dela é Agnes, que é do latim, né? Então, do grego, se ela fez o voto de castidade. Ela se ofereceu a Jesus Cristo. Mas um jovem apaixonado queria tê-la como esposa, não conseguindo, sua família, com influência política da liderança romana, começou a persegui-la. E de toda forma queria macular o seu corpo, mas ela não deixou. E tentaram de todas as formas, inclusive arrastado pelo cabelo, foi colocado dentro de um prostíbulo para que ela pudesse ali, animada na rotina de um prostíbulo, também se prostituir e ser assim difamada, mas ela aguentou firme. O resultado foi que as prostitutas se converteram ao cristianismo. Por último, cansados de tentar macular essa moça, não conseguindo, a mataram. Por teu exemplo e pureza, rogamos pelos nossos jovens e crianças, por essa sociedade tão sensualizada, para que o Senhor nos conduza e nos faça passar ilesos em meio ao caos atual. Preservai e concedei o dom da castidade a muitos dos vossos filhos. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura vai falar exatamente de castidade, em Jonas, capítulo 3, de 1 a 10. A situação é, logo após o exílio, quando o povo volta para construir o segundo templo, há em Jerusalém um espírito de nacionalidade muito forte, um espírito muito forte, uma radicalidade na religião. Então o restante do mundo é todo pecador e só Israel que vai se salvar. Nesse meio, Deus convoca então Jonas para ser um profeta e anunciar a Nínive ali na região do Iraque, perto ali. Então, Nínive tinha que se converter, abrir mão dos seus pecados. Em Nínive praticava toda sorte de pecado, igual Sodoma e Gomorra. Sodomia era normal, homem com homem, mulher com mulher, criança, estupro, pai violava filho, filho violava mãe, mãe que namorava filho, filho que namorava mãe. Era uma coisa terrível contra o sexto mandamento. Então vamos ao texto e vamos ver que a misericórdia de Deus busca o pecador onde ele está, do jeito que ele está. Mas a palavra de Deus pede: arrependei-vos, antes que seja tarde. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez, já que ele não queria ir a Nínive. Levanta-te, ponte a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te enviar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para atravessá-la. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava dizendo: ainda 40 dias e todos vocês em Nínive serão destruídos. Os ninivitas acreditaram no homem de Deus, aceitaram fazer jejum, vestir os sacos, desde o superior ao inferior, renunciaram aos seus pecados. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer para eles e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós estamos diante da missão da igreja. A igreja tem que buscar o pecador aonde ele estiver, da forma que ele estiver. Nós não podemos ficar como igreja esperando que algum pecador saia do seu pecado. Vou esperar ele ser santo. Quando ele me procurar em santidade, aí eu vou ser igreja para ele ou para ela? Não, ao contrário. A nossa missão é a missão de Jonas. Ir buscar o pecador onde ele está. Anunciar o poder de Deus, o amor de Deus. Mas, acima de tudo, o arrependimento dos seus pecados. Aí sim, uma vez arrependido, aí você pode trazer e introduzir a Santa Igreja no louvor, bendizendo ao Senhor em comunidade santa. Assim que deve ser a igreja. Acolher em qualquer situação, preparar, promover, para depois
é introduzir a comunidade, a Santa Igreja. Assim como foi Nínive, que ouviu o profeta, ouviu a igreja estendida, extramundo. Isto é verdadeiramente uma igreja sinodal, que vai em busca do pecador. Mas o seu discurso é: arrependei-vos, porque o tempo está próximo. O Senhor há de vir e julgar os vivos e os mortos. Arrependei-vos tem que ser a mensagem que logo em seguida, a grande mensagem de misericórdia, de amor, que vem do Pai pelo Espírito Santo, e fazemos isso em nome de Jesus, com a Santa Igreja. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Os caminhos do Senhor são nos mostrados, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. As leis do Senhor é que rege toda a norma de uma convivência social. Por que é proibido? Por que as pessoas se incomodam quando mentem umas para as outras, quando enganam, quando traem, ou quando acontece um assassinato, ou quando furta uma coisa que anda do outro, a propriedade do outro? Então, tudo isso causa-nos um desconforto espiritual, porque está enraizado no nosso espírito, na nossa alma, esta relação moral que foi dado por Deus desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Abraão. Muito antes, Deus colocou no nosso coração todas estas leis. Então não temos como tentar mudar agora, né, no meio do caminho, falar que isso não serve para nós. Porque independente da sua religião, se você é cristão ou não é cristão, o que é moral na comunidade, numa vivência social, foi lastreado, está lastreado na lei de Deus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Amém. Segunda leitura, em 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala aos coríntios da vinda do Senhor Jesus. Mas é que nós devemos estar como Jonas, alerta para evangelizar e anunciar o tempo do Senhor, para que mais almas se convertam ao Senhor, também com o nosso proceder. Ele fala assim: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Ou seja, Jesus já está voltando. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. Ou seja, viver em santidade. Os que choram como se não chorassem. Os que estão alegres como se não estivessem alegres. Os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nossa esperança tem que estar no Senhor. Não pode estar no nosso casamento, não pode estar na nossa família, nos filhos. A nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. A nossa alegria tem que estar em Jesus Cristo. Nosso tesouro tem que estar em Jesus Cristo. Quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, Cristo acima de tudo, tudo abrange nossa família, abrange nossos filhos, abrange nossa propriedade e tudo aquilo que nós necessitamos para neste mundo glorificarmos ao nosso Senhor Jesus. Aprendamos com Jonas, que foi lá e testemunhou. Vamos aprender com Santa Inês, que preferiu a morte a descumprir um voto que ela tinha feito com nosso Senhor Jesus Cristo, consagrando a sua castidade e sua vida ao Senhor. Hoje, nós temos ensinamentos fortes que nos induz à fé em Jesus Cristo e ao testemunho para a conversão de outros irmãos. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 1, de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, se você é cristão e não acredita na igreja que fala que o tempo está próximo, não acredita nos apóstolos, não acredita nos profetas, acreditem pelo menos em Jesus Cristo, que saiu da boca dele, é ele que falou, né? Ele que disse: o tempo se completou, não tem mais nada para se completar, a não ser as evidências apocalípticas,
as evidências da parousia, as grandes guerras, os grandes conflitos, as grandes pestes, aí sim vem o Senhor para nos separar a igreja que glorifica o Senhor. Aí viveremos com o tempo com Jesus até o seu juízo final. Então está aqui. Então o próprio Jesus fala, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-vos é renunciar ao pecado. Crer no Evangelho é conhecer a palavra de Deus, é estudar, é procurar conhecer a lei do Senhor. Porque senão qualquer profeta, falso profeta, vai te levar a uma falsa igreja que você vai glorificar uma outra coisa, uma outra entidade que não é Jesus Cristo. Temos que ter cuidado, crer e converter-se ao Evangelho e não às filosofias humanas. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, André, seu irmão, que lançava as redes para o mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens, de almas convertidas ao Senhor, assim como Jonas. E eles, deixando imediatamente as redes, olha como liga isso aí à segunda leitura de hoje, né? Aqueles que têm esposa vivem como se não tivesse, aqueles que estão comprando como se não tivesse comprando, aquele que possui alguma coisa como se não possuísse. Olha só, imediatamente, assim que Jesus falou, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens, eles deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram o pai de Zebedeu para trás na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que possamos ter a coragem, que teve Santa Inês, de enfrentar as diversidades e até o perigo de morte, mas testemunhar Jesus. Dai-nos, Senhor, a coragem de Jonas, que mesmo não querendo, porque para ele mesmo os ninivitas tinham que se explodir todos, e todos para o inferno, mas ele seguiu a vontade de Deus e cumpriu a missão da igreja que lhe foi dada, e resgatou almas em Nínive. Dai-nos, Senhor, a perseverança, o conselho, o entendimento da comunidade dos Coríntios, e queremos ouvir a voz da igreja que se fala hoje pelo apóstolo, para que estejamos firmes e atentos ao fim dos tempos, e que o santo evangelho de hoje nos torne pais mais consagrados ao Senhor, mães consagradas ao Senhor, famílias consagradas ao Senhor, rumo à responsabilidade de evangelizar para salvar almas a qualquer custo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Traga para a sua vida, para a sua casa, a bênção de Deus. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à conversão no nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.